Tratar a sua queda de cabelo com finasterida ou dudasterida, qual é a menos pior? Sejam muito bem-vindos, hoje nós vamos falar desse medicamento tão comumente utilizado para o tratamento capilar. Nós, aqui da Clínica Equilíbrio, nós não utilizamos e nem recomendamos o uso deles para a queda de cabelo, principalmente quando não há investigação profunda da relação da tua queda de cabelo. Como assim, Ivo? Isso é quando você não faz o levantamento dos teus hormônios para saber se o problema da tua queda capilar está relacionado com o excesso de DHT no teu organismo. Caso contrário, não faz sentido, não vá ao escuro, não vá em receitas prontas e muito menos se automedique com essas medicações. Hoje nós vamos entender algo muito profundo no que ela vai além do famoso no homem. Vamos entender algumas coisas, o quanto ela afeta o nosso metabolismo. Eu sou Ivo Guedes, tricólogo e terapeuta capilar, sócio fundador da Clínica Equilibrium Terapia Capilar, e nós somos especialistas em combate à queda de cabelo. Há 6 anos trabalhando e estudando exclusivamente a saúde capilar, e hoje eu posso te dizer o quanto esse medicamento ele é perigoso para a sua saúde. Fica comigo até o final do vídeo e tenha paciência, porque aqui não é sobre receitas prontas, é para te fazer pensar o quanto é importante você entender o que esse medicamento faz no teu organismo, ao ponto de que talvez ele te ajude no teu cabelo. E essa nossa apresentação hoje é um dossiê, tá? Baseado em alguns estudos, você vai ver, abaixo na descrição estarão todos os artigos da onde eu usei para me posicionar, além de pegar a análise dos últimos 1.176 pacientes aqui da clínica, tá? Então, qual é o melhor, qual é o real impacto que a dudasterida e a finasterida vão ter no teu organismo? Qual é a mais potente, qual é a mais perigosa? Próximo slide, então, a dudasterida ou finasterida, qual é a melhor? Talvez essa não seja a melhor pergunta que você deveria fazer. E sim, como eu falei lá no início, por que você deve estar tomando essa medicação? Você investigou? Você viu a tua relação DHT, testosterona, testosterona livre? Viu se o teu SHBG está funcionando, está tudo ok? Viu se o teu LH e o teu FSH estão certinho, está funcionando o teu eixo hormonal? Como é que está teu cortisol? Como é que está tua resistência insulínica? Tem alguma alteração na tua tireoide? Ou simplesmente você passou por uma consulta rápida de 5 minutos, uma receita pronta, toma, vai usar e tchau e graças. Ou no caso, você que está com a receita na mão para ir comprar o teu medicamento ou pensando em comprar por conta, faça você essa pergunta, o porquê você está tomando um remédio sem saber a causa da sua queda de cabelo. Como é que funciona e para que serve a dudasterida e a finasterida, certo? Nós temos a 5-alfa-redutase, é uma enzima que converte a nossa testosterona em dihidrotestosterona, que ela é de 5 a 10 vezes mais potente do que a nossa testosterona. Quando a gente fala sobre cabelo, focando em cabelo, você vai entender que aonde que eu tenho mais níveis de receptores, onde eu tenho mais quantidade de receptores, é na região da coroa, onde comumente acontece a calvície. Já nas mulheres, as mulheres elas são muito mais suscetíveis a danos por DHT. Como ao longo dos anos ela não teve esses níveis altos iguais a nós homens, ela vai ter em toda a região do couro cabeludo. Então a alopecia androgenética feminina, muitas vezes, ela tem um afinamento global, diferente do homem, onde ele tem um posicionamento de afinamento muito mais a nível de coroa. Qual é a função delas, por fim? A função da dudasterida quanto a finasterida não é bloquear o DHT, e sim bloquear a conversão da testosterona no DHT. Como funciona e por que elas são indicadas para a questão do cabelo, e se ela não é boa para a queda de cabelo? Ponha na sua cabeça o que eu falei. Finasterida, dudasterida e minoxidil não são bons medicamentos para a queda capilar. Queda capilar. A finasterida e a dudasterida, elas são comumente indicadas para o bloqueio de 5-alfa-redutase, que é uma enzima responsável pela conversão da nossa testosterona em dihidrotestosterona, que é de 5 a 25 vezes mais potente do que a testosterona. E nós temos receptores andrógenos, principalmente na região da coroa, aonde a gente tem a calvície masculina.
Como as mulheres elas são muito mais suscetíveis à alteração hormonal, principalmente quando falamos de dihidrotestosterona, do DHT, ela tem uma alopecia androgenética feminina com padrão global, ela tem um afinamento total em todas as áreas, porque ela é muito mais sensível aos aumentos de dihidrotestosterona no seu organismo. Já que, diferente do homem, ela não teve um relacionamento ao longo da vida com este hormônio no seu organismo, certo? Só que a quinta alfa-redutase ela não é só restrita à conversão de dihidrotestosterona. Ela também é ela é uma etapa limitante de neuroesteroides, substâncias críticas para o cérebro, como humor, libido, metabolismo. E nós temos a quinta alfa-redutase, que é o que a dudasterida e a finasterida bloqueiam, em 3 tipos. Quais são elas? O tipo 1, que atinge a questão do fígado, pele e glândulas sebáceas. A tipo 2, que são encontradas na próstata, folículos capilares só na tipo 2, e no trato genital. E a tipo 3 ela tem a esteroidogênese e funções metabólicas. Ela é um tipo de quinta alfa-redutase que ela está muito em estudo no momento. Então um ponto-chave aqui que eu botei na apresentação, que é bloquear a quinta alfa-redutase não afeta só o seu cabelo, ele afeta seu cérebro, seu fígado, seu hormônio e seu metabolismo. Tá? Existem muitos estudos, inclusive vão estar aqui na descrição mais uma vez, que falam que as duas são neurotóxicas, causando efeitos colaterais não somente na parte de libido, não somente na parte de baixa, né, na diminuição ejaculatória, no caso do homem. Não confunda a diminuição com prolongação, né? Não vá usar dudasterida e finasterida querendo cuidar a questão da bicicletinha escapar na segunda pedalada. E não é para isso. Então aqui, ó, vamos na tabelinha aonde nós vamos falar da divisão entre finasterida e dudasterida. Qual é o ponto de inibição? A finasterida apenas a quinta alfa-redutase do tipo 2, que é a única onde fala que ela tem nos folículos capilares, as demais não. Então não adianta eu diminuir demais um hormônio que ele é essencial para o meu organismo em prol do meu cabelo, aonde eu vou deixar todo o restante em perigo, que vai reverberar no futuro. Quando você desregula, né, o teu ciclo hormonal, desregula todo o teu eixo hormonal, você vai ter efeito rebote no seu nível capilar. Por isso que os marombinhas, quando tomam muita testo, né, e suas misturas metabólicas e cavalares e bovinas, vai dar problema também. Então, e a dudasterida, ela vai bloquear a quinta alfa-redutase do tipo 1 e 2. Um ponto interessante é que a conversão de testosterona em DHT com finasterida reduz em 70%. Com a dudasterida de 90% a 98%. Lembrando, dihidrotestosterona é importante para teu cérebro, teu fígado, teu metabolismo. Você reduziria 98% da biodisponibilidade desse hormônio quando você sequer sabe se esse jovenzinho é o culpado de tu estar perdendo cabelo. Redução sérico, aproximadamente 70%, de 90% a 98%. DHT no couro cabeludo, 41%. A dudasterida em torno aproximadamente de 51%. Tempo de meia-vida. A finasterida, ela é de 5 a 6 horas. Já a dudasterida, ela é crônica, de 4 a 5 semanas. Então, se você vai lá e você começa a ter os efeitos colaterais, seja baixa de libido, seja o baixo ejaculatório, seja a questão depressiva, seja questões relacionadas a alterações de humor, e todo o teu metabolismo começa a ficar mais lento, interromper a medicação não significa que os sintomas vão também sumir junto com esse prazo, porque o tempo de meia-vida é o tempo que ela fica agindo no teu organismo. Então, pelo menos 1 mês e meio a 2 meses para esses efeitos colaterais sumirem entre o teu organismo. Lembrando que a síndrome pós-finasterida, existem casos, e tem um estudo, inclusive eu vou deixar ele bem destacado, que tiveram pacientes que 4 anos depois de interromper ainda persistiam os efeitos colaterais. Aprovação na FDA para alopecia androgenética
a finasterida sim tem para alopecia androgenética masculina, não a feminina. Porque se tu bloquear 70% de quem produz muito menos do que o homem, os problemas são muito maiores e continuem utilizando porque é assim que vocês estão me dando muitos pacientes Brasil afora. Off-label, então ela não tem aprovação na FDA, a dudasterida para alopecia androgenética. Reversão dos efeitos em semanas, como eu estava falando, a dudasterida em meses. Se você tiver um efeito adverso com dudasterida, a droga continua agindo no seu corpo por mais de um mês. Então, pode agravar esses efeitos até que depois você consiga voltar de novo ao normal. A famosa e mais conhecida, o efeito colateral mais conhecido da dudasterida e finasterida, que é a disfunção sexual. O elefante, o famoso elefante na sala, que eu costumo dizer para os nossos pacientes você trocaria a sua parte funcional pelo seu cabelo? As escuras na tentativa e erro? Fica a pergunta para vocês aí, comenta aqui embaixo se você trocaria. 1,57 vezes mais de risco aumentado de efeitos adversos sexuais. 70% dos pacientes, o PFS é síndrome pós-finasterida, tem ginecomastia, tetinha, 89% ainda com sintomas após os 14 meses. 14 meses com sintomas de baixa de libido, impotência sexual e a ginecomastia. 14 meses depois, eles ainda persistem. Esse é o estudo que eu falei pouco anteriormente ali. Então, os efeitos reportados em todos os estudos são disfunção erétil, diminuição da libido, distúrbios ejaculatórios e ginecomastia. Tá? Existem outras consequências quando ela baixa, quando você quase zera a teu DHT, ele ainda vai levar para você outros efeitos como esteatose hepática, gordura no fígado. E aí você tem gordura no fígado, que é onde metaboliza muitas dos teus nutrientes, minerais e vitaminas, você vai começar a ter o teu metabolismo lento. E aí começam os demais problemas. Desnutrição subclínica, inflamação no teu organismo inteiro, e aí a gente começa a entrar em toda a parte do teu organismo inflamado, subnutrição. Quando eu falo subnutrição, não é que você come 10 McDonald's por dia, não, é quando você tem baixa dos teus micronutrientes, porque está muito famoso você seguir uma dieta de macros, mas ninguém olha para os teus micros. Por isso que eu falo, não tomem medicações nenhuma sem investigar. Queda de cabelo é sistêmica, queda de cabelo é muito além de é DHT. DHT para quem? Você viu, você olhou o exame, a relação estava ali 6:10 em relação testosterona e DHT, quanto que ele está de texto livre, como é que está o SHBG? Então não é às escuras, as coisas não funcionam às escuras quando você fala de um organismo complexo que é o corpo humano. Ivo, mas eu não acredito, para mim funcionou show de bola, funcionou para ti, que bom que tu não teve os efeitos colaterais. O meu intuito aqui é prevenir e alertar aqueles que vão tomar a decisão de fazer uso, que tomem essa decisão com consciência do que pode acontecer. E não simplesmente, não dá nada, é só 1%. E se você for um 1%? E o pior, se você nem precisar disso, se foi só porque é comum receitar, é normal, mas ditadinho do tio Ivo, lembre-se que a sua mãe falava que você não é todo mundo. Agora é hora de nós falarmos da famosinha síndrome da pós-finasterida. Não vou me arriscar em inglês. Reconhecida pelo NIH, National Institutes of Health, dos Estados Unidos. Então aqui tá alguns dos estudos, tá? Do IRV, em 2012, 71 homens com efeitos sexuais persistentes, 89 ainda com sintomas após os 14 meses. Chiriaco, de 2016, 79 indivíduos com sintomas persistentes por quase 4 anos após a interrupção. Kurt, 4.284 homens investigados que faziam uso em 2017. Taxa de 0,8% de sintomas sexuais persistentes. Principal preditor, uso por 7 meses apenas. Então tem gente que usa 10, 15, 20 anos. Talvez você não vá ter, como eu já tive paciente que chegou aqui que estava usando finasterida há 10 anos e
tudo bem, para ele não estava tendo problema nenhum. Parou de usar, aconteceu alguma coisa no cabelo, melhorou. Por quê? Porque a gente descobriu outras questões ali com ele. A literatura não consegue refutar nem confirmar a síndrome pós-finasterida, mas o NI a reconhece como uma condição de saúde rara, ou seja, já falam que isso é uma patologia que desencadeia com o uso da medicação. O cérebro sem proteção. Lembra que eu falei no início do vídeo para vocês que a quinta alfa-redutase ela não é somente responsável por conversão de testosterona em DHT. Ela também é responsável pelos neuroesteroides, né, que estão ligados à depressão, à ideação suicida, à ansiedade. O que a quinta alfa-redutase produz no cérebro? A alopregnanolona, ela é um modulador GABA, ele é responsável por um neuroesteroide natural, que ele é responsável por produção de ansiolíticos, sedativos e anticonvulsionantes naturais do teu cérebro, tá? Ele é um derivado da progesterona. Já o androstanediol, ele é um regulador do teu hormônio e cognição, ou seja, o teu ponto de foco, ponto de concentração. Faltando os dois, desregulando esses dois, você já vai ter pontos de ansiedade. Dopamina, motivação, prazer e função sexual. Então, se você está lá com teu humor ruim, se você já está com ansiedade, se você já vem com problemas de não consegue se concentrar, só baixar a dopamina que está feito o fogo no parquinho. Bloqueados por finasterida e dudasterida, tem redução de neuroesteroides no líquor e no plasma, diminuição de dopamina indiretamente, modulação GABAérgica comprometida, ansiedade ou depressão e redução da neurogênese hipocampal, que vai estar ligada a questões de possíveis demências, depressão e suicídio. Por isso que a gente fala que são medicações neurotóxicas. Mais uma vez, todos os estudos estão aqui nos slides para vocês estarem acompanhando, mas também vou deixar na descrição. Já falamos dos riscos sexuais, já falamos dos riscos cognitivos e cerebrais, agora vamos falar do metabolismo. Confia que essa é uma medicação hipersegura. Compensa os riscos e benefícios para você fazer ao escuro? Você colocaria em risco a tua saúde a esse ponto? Já tinham te falado também sobre isso, que acontece essas coisas? Que pode vir a acontecer, que existem estudos mostrando que isso aconteceu com algumas pessoas? Ou você acha que tudo que é feito não tem como você equacionar um organismo 100%. Você melhora algo e corre risco de piorar outro. A grande questão é, tenha consciência do que você vai estar pondo em risco para melhorar a questão do cabelo. Show? Vamos lá então. Esteatose hepática, gordura no fígado, né? Inibição da quinta alfa-redutase do tipo 1, que é a dudasterida que consegue fazer esse bloqueio, a finasterida já não faz. Reduz a depuração de glicocorticoides hepáticos. Acúmulo de gordura no fígado, a dudasterida tem um impacto maior. Claro, porque ela é a única que bloqueia a quinta alfa-redutase do tipo 1 entre essas duas medicações. Estudo do BMD de 2019, risco de 34% a 49% maior de diabetes do tipo 2 em usuários de finasterida e dudasterida. Famoso olho seco, então vou começar a comprar minha dudasterida, já prepara para você comprar o teu colírio, porque o DHT ele é essencial para glândulas lacrimais. A inibição causa infiltração linfocitária e redução do filme lacrimal. Deficiência androgênica. Testosterona normal nos exames não significa que está tudo bem. Os tecidos ficam em deficiência funcional de DHT. Aquilo que eu falei, DHT ele é muito importante também para músculo, para força, porque a maioria dos esteroides, para você ter noção, os que dão muito mais volume de massa muscular, os esteroides que vão te trazer muito mais resultado de secar, de fibrar, eles são DHT-like, ou seja, eles são derivados do DHT. Por quê? Porque ele é muito mais potente. Então, tu vai ter receptores também na tua musculatura. Se você já é uma pessoa sedentária, que tem um baixo teor de massa magra e um excesso de tecido adiposo, consecutivamente você vai estar muito mais propício a efeitos colaterais. Bloquear o DHT em 90 a 98% para salvar o seu cabelo é como desligar o sistema elétrico da casa para não mostrar
que uma lâmpada está queimada. Ou seja, tem uma lâmpada queimada aqui, desliga todo o disjuntor lá, porque daí não mostra que tem uma lâmpada queimada. Porque muitas das vezes, como eu falei ali, e maioria dos pacientes que nós tratamos aqui, sempre passamos por uma investigação muito mais profunda, e está no próximo slide, inclusive, vamos trazer aqui. Então, qual é a alternativa e como é que nós aqui da Clínica Equilíbrio acabamos tratando a questão com alopecia androgenética, com queda de cabelo? É o método MRC, é o método que nós desenvolvemos ao longo desses 6 anos, com uma amostra de mais de 2.000 pacientes que nós tratamos, fomos vendo o que funcionava melhor em um e outro e montamos. Inclusive, existe o nosso livro do método MRC, você profissional que quer aprender, se aprofundar, como avaliar de fato o teu paciente e não seguir receitas prontas, porque cada ser é único, tem o nosso livro do nosso método, são mais de 420 páginas para você entender sobre exames, sobre protocolos, sobre laser de baixa frequência, tudo que se usa na terapia capilar e na saúde capilar. Seja o inimigo da normose, seja o ponto fora da curva, aprenda a cuidar do seu paciente na individualidade. Show? Então vamos lá, o que é o M do MRC? A parte metabólica, onde a gente investiga 57 marcadores entre exames, anamnese, formulários de perguntas que vão levar a esses 57 pontos que a gente cruza para definir um protocolo. Regenerativo são os protocolos individualizados. O MRC e a Equilíbrio não é para qualquer pessoa, é para aquelas pessoas que estão cansadas de receitas prontas e que querem entender e viver de fato o poder de um protocolo personalizado para si. Entender que é corresponsável de um tratamento, saber os passos, o que vai mudar lá no seu comportamento, quanto é importante seu sono, gestão do estresse, atividade física, a hidratação. 30,5% dos pacientes estão sedentários, tá? Desses 1.176 pacientes que a gente fez o último levantamento recentemente. Está aqui embaixo. 55,3% já tentaram tratar antes de chegar até nós. 57 marcadores e 62% desses pacientes, quando chegaram a nós, estavam em piora progressiva. Por que a piora progressiva é algo tão grande nos pacientes? Justamente porque você está fazendo as coisas na tentativa e erro. Quando você aceita uma receita pronta, quando você aceita que as pessoas não vão te investigar, não vão chegar e olhar assim, deixa eu ver, deixa eu conversar contigo. Não se acha causa de queda de cabelo em consulta de 5 minutos. Não se acha causa de queda de cabelo quando você não faz pedido de exames. O mínimo para você entender como é que está a função tireoidiana, como é que estão os hormônios desse homem, dessa mulher, como é que está o ciclo menstrual da mulher também. Não se faz diagnóstico de queda de cabelo, de alopecia androgenética somente olhando a pessoa em 5 minutos. Nem toda a alopecia androgenética que chegou até nós era de fato alopecia androgenética. Isso é pano para manga para outro vídeo. Se você está usando finasterida e dudasterida sem ter investigado pelo menos os teus 57 marcadores, você está bloqueando de 70% a 98% de um hormônio que o seu corpo precisa para sobreviver. Para a tua saúde, esse hormônio é vital. E você está fazendo isso às cegas, sem saber de fato se o problema era o DHT, que você estava precisando alterar isso. Na Equilíbrio, nós aprendemos que não tem como você diagnosticar uma pessoa somente com um tricoscópio, somente com uma conversa de 5 minutos, sem analisar exames, sem olhar histórico, sem olhar para o ritmo de vida dessa pessoa, sem olhar para o turno de sono dela. Um abre aspas aqui, você sabia que as 3 top profissões que nós temos aqui entre clientes da clínica, área da saúde, enfermeiras e técnicas de enfermagem. Segundo, professores. Terceiro, empresários, são os top profissões que buscam a Equilíbrio por queda de cabelo. Cada um tem a sua rotina. Cada um vai ter o seu nível de exigência que a vida está naquele momento. Então, se eu não olhar para isso, se eu não ver a parte clínica da pessoa, se eu não ver a parte da vida da pessoa para encaixar um protocolo no qual vai ser factível para ela, que ela vai conseguir realizar, não faz sentido. Se você quer ter uma consulta, entender, ter um protocolo, um passo a passo de 1 ano de suplementação de produtos com
exames, com metas para se seguir, metas para bater nos teus marcadores de saúde, nos teus níveis que tu vai conseguir chegar a atingir de cabelo, se você está sofrendo com queda de cabelo, vai ficar fixado no primeiro comentário aqui o link para você nos chamar, entender na página, ver um pouco mais sobre o que é o MRC, acesse a nossa página e também o link para o nosso WhatsApp, certo? Muito obrigado para quem assistiu até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.